Salve os irmãos, a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria nessa tarde, não estar aqui retornando nessa casa. Primeiro culto do ano de 2026, né? É uma honra estar aqui nessa tarde, juntamente com os irmãos. Confesso que se fosse, é porque a palavra tem que ser pregada, mas o Senhor já falou aqui tremendamente conosco. E eu louvo ao Senhor, porque o Senhor me deu uma palavra, me emprestou, que é a palavra dele. E essa palavra já foi confirmada aqui nessa tarde, Graças a Deus, porque o Senhor está presente neste lugar. E eu sempre gosto de dizer que aonde Ele está, alguma coisa tem que acontecer. Então, nessa tarde, só de você estar aqui, já tem algo acontecendo ao meu e ao meu favor. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3. Meu Deus, tu és poderoso, aleluia. Versículo 16, a gente vai ler até o 19. Espírito Santo, aleluia, Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo 3, Meu Deus, fiel. versículo 16. Louvado seja o nome santo do Senhor, Ele está presente neste lugar, irmãos. Aleluia. E disse: assim diz o Senhor, fazei deste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferirei todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis. E tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Amém? Você pode sentar glorificando o Senhor por essa palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Esse texto aqui, particularmente esses versículos que nós lemos aqui, ele fala de uma profecia do Senhor, algo que o Senhor falou que iria se cumprir. E nós sabemos muito bem que nós servimos a um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre com aquilo que Ele falou. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque o Senhor me fez entender que antes dele cumprir algo nas nossas vidas, nós precisamos aprender algumas coisas com ele. E esse texto aqui, ele vai contar uma história, não sei, eu creio que todo mundo aqui conhece quem foi Acabe e Jezabel, foi um dos reis mais rebeldes, que estavam ali governando Israel. Eles fizeram atrocidades contra o Senhor, pecaram de várias formas, E a história traz que quando eles morrem, Acabe morreu, Jezabel morreu, era por lei ali o seu filho assumir o lugar do seu pai. Ele tinha que assumir o trono, o filho dele, chamado Joroão. E o texto aqui no capítulo 3 fala que ele era filho de Acabe, e ele começou a reinar em Israel no lugar do seu pai. Joroão, ele reinou 12 anos, aproximadamente. Porém, o texto também ele diz que ele também pecou como seu pai. Apesar de ele ter, quando ele assumiu o reinado, ele ter derrubado a estátua de Baal, ter agradado o Senhor por essa parte, mas ele continuou fazendo que o povo de Deus pecasse, ele continuou errando com o Senhor. Joroão, mais ou menos, ele era um crente, que era um crente desviado, aquele crente que vem para a igreja, mas não quer compromisso com o Senhor. Joroão era um tipo de crente que ele até vinha para a igreja, mas ele não fazia a vontade de Deus, ele não era guiado pelo Senhor. E sabemos bem que estamos vivendo um tempo, que muitos estão dessa maneira. Estão dentro da igreja, mas não estão servindo ao Senhor como se deve servir. Eles até vêm para o culto, eles até vêm para a tarde de bênção, mas não querem um compromisso reto com o Senhor. E todas as vezes que nós viemos para a casa do Senhor sem querer compromisso com o Senhor, nós erramos.
Nós estamos cometendo um grande pecado e louvado seja Deus, e Joroão nos ensina que não adianta a gente estar na igreja, mas não ouvir a voz de Deus. A história de Joroão aqui, ela vai nos dizer que o melhor que nós temos a fazer é nós obedecermos a voz de Deus, é nós seguirmos as direções que o Senhor nos dá. O texto começa dizendo que Joroão, ele vai se revoltar contra um outro rei, o rei por nome de Messa, rei dos Moabitas, porque havia ali uma lei que esse rei Messa que pagava tributos a Acabe, pagava tributos a Israel. Só que quando Acabe morre, Joroão assume o reinado, esse rei Messa me coloca no coração: não vou pagar dívida mais. Acabe morreu, a minha dívida também vai morrer. Só que a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é bem assim. Só que Joroão, ao invés de orar, Joroão, ao invés de entregar as suas preocupações ao Senhor, Joroão resolve comprar uma briga. Joroão resolve arrumar uma guerra, armar uma guerra e outra, sem pedir direção ao Senhor. E eu entendi através dessa palavra que não adianta eu entrar em guerra sem antes consultar o Senhor. Toda guerra que eu entro sem estar na direção de Deus, essa guerra ela é perdida. Mas quando eu aprendo que antes de entrar em uma batalha, uma guerra, eu preciso orar, eu preciso convocar a Deus e saber de Deus se é para eu entrar na guerra. E o Senhor, quando entra numa peleja, Ele não entra para perder. Todas as vezes que o Senhor ele está na frente de uma batalha, irmãos, essa batalha é ganha. E eu lendo esse texto, meditando ontem nessa palavra, eu pude entender quantas guerras nós perdemos em 2025. Quantas batalhas nós entramos e chegou no final do ano, nós olhamos e falamos assim: meu Deus, não aconteceu da forma que eu planejei. Não aconteceu da forma que eu arquitetei, mas a Bíblia vai dizer que o coração do homem ele é enganoso. O coração do homem ele arma planos, mas a resposta certa, ela sempre vem dos lábios do Senhor. Joroão arma a guerra. Ele arquiteta em seu coração de cobrar uma dívida, de armar uma guerra. E o que ele faz? Ele não vai sozinho. Além de não consultar o Senhor, ele se prepara para uma guerra sem estar preparado, sem direção de Deus, e ainda coloca mais 2 reis em risco. A Bíblia diz que Joroão, ele prepara no coração dele, arquiteta uma guerra, e ele vai até Josafá, rei de Judá. Josafá era um rei que era temente ao Senhor. Josafá era um rei que fazia tudo conforme o Senhor designava. Mas Josafá, quando é convocado para a guerra, Josafá também não ora ao Senhor para perguntar para Deus se era para ele entrar naquela batalha. E aí que eu quero abrir um parênteses aqui nessa tarde. Cuidado, aleluia, nas guerras que você tem entrado. Nem toda guerra é para você entrar. Quantas das vezes alguém nos procura e fala assim: ora comigo, estou numa peleja terrível, e nós não consultamos a Deus para saber se é para a gente pagar preço de oração, e muitas das vezes Deus quer tratar com vaso e a gente está entrando em lugar que não é para a gente entrar. Nós até estamos como Josafá, servimos a Deus com excelência, fazemos a vontade do Senhor, mas quantas das vezes nós não consultamos também o Senhor se é para a gente entrar em guerras de outras pessoas? Quantas das vezes nós não perguntamos ao Senhor se é para eu entrar? Senhor, eu posso orar por essa irmã? Eu posso entrar nessa guerra? Senhor, é para eu entrar nesse jejum, nesse propósito? Irmãos, o Senhor ele fala de todas as formas. O Senhor ele nos dá direção de várias formas, mas muitas das vezes nós não temos tempo para buscar direção.
Nós não queremos mais pegar um tempo de oração. Nós não queremos mais ter um tempo de propósito. Nós muitas das vezes deixamos para procurar o Senhor quando as coisas dão errado. Josafá, quando ele recebe o convite, ele vira para Joroão e fala assim: olha, meu exército é contigo, os meus cavaleiros são seus, pode contar comigo nessa peleja. E quantas das vezes nós estamos assim também? Nós entramos em guerras desnecessárias. O texto vai dizer que Josafá, ele aceita entrar na peleja, e automaticamente ele vai levar mais um outro rei, Edom. Vai levar um outro rei que também vai entrar na guerra de Gaiato. Também não consulta o Senhor, e diz o texto que eles vão caminhando, só que eles entram também para o destino da caminhada sem saber como que iam fazer, sem saber como que eles iam arquitetar o plano. Eles só pensaram: vamos entrar na guerra, mas não estavam preparados para tal guerra. Nessa tarde o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: ano 2026 é ano que você tem que se preparar para entrar em guerra. Você tem que estar preparado para entrar em batalha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não entra em qualquer batalha de qualquer jeito, porque quando eu entro em batalha de qualquer maneira, eu irei me frustrar. E muitas das vezes não é só nós que se frustramos, até quem está à nossa volta também é frustrado. O texto diz que Joroão, ele convoca o povo para a guerra, mas não tinha estratégia de guerra, porque ele vai perguntar por qual caminho nós vamos. Ele não sabia nem o que fazer, por onde ele ia começar, mas ele estava com um projeto de guerra no seu coração. Vamos lá, eu vou cobrar a dívida. Louvado seja o nome santo do Senhor. O texto diz que eles vão para a peleja. E eles vão arquitetar na hora: olha, vamos pelo caminho de trás, vamos entrar no caminho por trás, vamos rodear. Louvado seja Deus, e vamos pegar os nossos inimigos por trás. Olha a estratégia, meu irmão. Não tem como entrar em guerra sem direção de Deus. Deus está alertando alguém aqui nessa noite, nessa manhã. É tempo de você parar, é tempo de você analisar, aleluia, as guerras que você tem enfrentado, porque muitas das vezes estamos perdendo guerra por não saber consultar ao Senhor. A Bíblia diz que eles entram naquele caminho 7 dias de caminhada. E o que eles vão fazer? Entrar em um deserto. Porque quando eu não ouço a direção de Deus, quando eu não consulto ao Senhor, aleluia, eu vou entrar em caminho, e muitas das vezes esse caminho vai me levar a desertos. E pior coisa que tem quando a gente entra no deserto sem as mãos do Senhor. Deserto só é bom quando a mão de Deus está sobre a nossa vida. Deserto só é bom quando o Senhor está na direção, quando o Senhor nos leva a um deserto. Porque quando o Senhor nos leva ao deserto, é porque Ele quer manifestar a glória dele sobre a nossa vida. Mas quando nós vamos para o deserto sem as mãos de Deus, sem a direção de Deus, certamente não vai dar certo. 7 dias de caminhada, a água acaba a comida. E observe que se tinha 3 reis, tinham 3 exércitos. Eram muitos homens, eram muitos cavaleiros, eram muitos animais, era muita gente ali naquele deserto. Olha como é que 3 reis precipitados colocam muita gente em risco. Quando nós somos precipitados, nós colocamos, olha, muita gente em risco. A nossa família perece, os nossos vizinhos perecem, todos perecem pela nossa precipitação. Eu louvo a Deus porque esse Deus, ele é lindo, irmãos. E antes de ele falar para a igreja, ele fala comigo. Antes de ele falar para a igreja, ele falou comigo na minha casa. Ele disse para mim: filha, pare enquanto é tempo. Nem todo lugar é para você ir, nem todo ambiente é para você estar presente mais. Aprenda a ser guiado por mim, porque muitas
direção, é para eu tomar tal direção, é para eu fazer tal aliança. Irmãos, o Senhor nessa manhã, nessa tarde, está nos alertando, cuidado com as alianças que você irá fazer nesse 2026. Crente não faz aliança com ímpio. Crente não faz aliança com ímpio. Servo de Deus não faz aliança com não servo. Mas Josafá entra na guerra, entra na peleja, faz uma aliança. Pela segunda vez, sem direção de Deus. Faz uma aliança, ele bota o exército dele para perecer. E sabe o que é mais incrível? Ninguém consultou a Deus antes de entrar. Mas 7 dias pelejando, quando o negócio ficou terrível, quando estreitou, aí se lembraram. Será que não tem um profeta aqui nesse deserto? Para que nós possamos consultar a Deus para saber qual direção tomar. Mas espera aí. Por que não consultou a Deus antes? Por que não orou, não pediu a direção antes? Agora, no meio do deserto, no meio da prova, nós se lembramos do Senhor. É sempre assim. Vamos dizer assim, quando tudo vai bem, ninguém se lembra de vir para a casa de bênção. Quando tudo vai bem, ninguém vai para a oração e fala, hoje eu não posso. Hoje eu tenho que ir para o shopping. Hoje eu preciso, ficar na minha casa, fazer uma limpeza. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje para mim não dá, porque está tudo bem. Mas aí quando entra em guerra, quando entra numa peleja sem as mãos do Senhor, porque, irmãos, se eu não venho para o culto, se eu não venho para a tarde de bênção, eu não venho para oração, eu não tenho como eu ouvir a Deus. Se eu não tenho uma vida de intimidade com o Senhor, não tem como eu ouvir a voz de Deus certamente. Se eu não ouço a voz dele, toda a direção que eu for tomar, Deus não está. Deus não está, e Deus trouxe alguém aqui para alertar. Cuidado com as suas alianças. Cuidado com quem você tem se aliançado. Às vezes é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Às vezes é melhor tu pagar um preço de oração do que ouvir conselho de quem não é para você ouvir. Porque, irmãos, quem não está na mesma espiritualidade sempre vai te dar um conselho que não é bom. O texto vai dizer que Joroão, ímpio, ele até ia para a igreja, mas não tinha posicionamento com Deus. Olha o que ele vai falar. O texto que está dizendo isso. O texto diz que quando o negócio aperta, ele fala assim, já sei. Deus trouxe esses 3 reis, nós 3, para nós morrer nesse deserto. Ele mesmo ali coloca a culpa em Deus, mas Deus não tinha culpa de nada. Deus não mandou ninguém ir. Deus não falou que era para entrar em peleja, para entrar em guerra. Mas quando se lembra, quando Joroão se lembra e vê que estava no meio de uma batalha, que estava sem água, estava todo mundo ali passando fome, passando sede. Quando ele se lembra de consultar o Senhor, ele está vendo com um discurso. Tem crente que é assim, né? Não quer nada com o Senhor, mas quando o negócio aperta, ele vem com o discurso. Deus não está me ouvindo mais. Deus não está ouvindo a minha oração. Deus me deixou sozinha nessa guerra. Mas porventura, foi Ele que mandou você tomar tal posição? Foi Ele que mandou você fazer essa aliança? Você ir nessa direção? Louvado seja Deus, ou você entrou com as suas próprias pernas. Então não vem culpar o Senhor. Não vem dizer, porque Deus me deixou morrer nessa prova. Porque Deus, irmão, Deus permite o vento. Deus permite a provação até nós aprendermos a buscar o Senhor do jeito que nós temos que buscar. Até nós entendemos que nós não devemos dar um passo sem a direção do Senhor. Até para levantar da cama, irmãos. Nós temos que, antes de consultar o Senhor, levantar em oração. Mas quantas das vezes a gente já levanta, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para agir, que a gente se esquece
de entregar o nosso dia para o Senhor. Senhor, toma a direção de tudo na minha vida. Senhor, que tudo que eu fizer hoje esteja sob a tua direção. Que tudo que eu fizer hoje, as tuas mãos, seja sobre a minha vida. Senhor, não me deixa dar um passo sem a tua presença. Porque não adianta, irmãos, a gente andar por aí, sair por aí sem a presença do Senhor. Se Ele não estivesse aqui, de nada adiantaríamos estar aqui nessa tarde. Se nós estaríamos aqui sem a presença dele, seria só uma reunião entre amigos. Mas quando ele está presente, aleluia, mesmo sem nós vermos algo com os nossos olhos carnais, mas no espiritual, tem muita coisa acontecendo aqui nessa tarde. A Bíblia diz que quando eles se lembram de consultar o Senhor no meio do deserto, e o Senhor está falando para alguém que não deixa para me buscar quando a peleja estiver travada, me busca antes. Ore antes. Aí ele vai perguntar, será que não tem? Aí Josafá vai e pergunta, será que não tem um profeta aqui? Que a gente possa consultar ao Senhor para saber qual direção nós temos que tomar, o que irá nos acontecer. Josafá era cego, Josafá entendeu que ele já tinha entrado num lugar que não era para ele entrar. E ele vai falar, será que não tem um profeta por aqui? Aí a Bíblia diz que chega um do exército, um general, e fala assim, olha, tem um profeta aqui, que certamente ele gosta de buscar o Senhor no deserto, ele deve estar em algum canto aqui. O nome dele é Eliseu. Eliseu, ele deitava água nas mongerias, era um homem de Deus, profeta do Senhor. Vamos procurar ele, porque certamente ele deve estar por aqui, porque profeta, irmãos, ele não fica em qualquer lugar. Profeta do Senhor não vai em qualquer lugar, ele se retira muitas das vezes. Profeta é solitário, e o profeta estava lá, solitário no deserto. Certamente o Senhor já deixou ele lá preparado, porque o Senhor sabe todas as coisas, irmão. Ele fica só nos observando, porque o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Você pensa que o Senhor não sabe o que a gente faz? Ela está tomando a direção, aí a gente fica assim, por que Deus não impede da gente, né, tomar a direção? Por que Deus não impediu de Josafá ir? Porque nós temos o livre-arbítrio, irmãos. O Senhor deixa a gente ir para ver até onde a gente vai. Mas Josafá, ele cai em si. Quando ele se vê no deserto, ele vai se lembrar de procurar o profeta. E o texto vai dizer que João falou assim, então vai lá buscar o profeta. Só que quando o recado chega lá em Eliseu, olha, estão mandando que chamar. Eliseu falou assim, não, manda que eles desçam aqui. Porque profeta que é profeta, ele sabe muito bem o lugar que ele tem que estar. E quando nós ali caímos em si, e nós entendemos que nós temos que buscar a direção do Senhor, nós sabemos muito bem aonde nós temos que ir. Por isso que nós estamos aqui nessa tarde. Porque a gente sabe que nesse lugar aqui tem profeta, que Deus fala, louvado seja o nome santo do Senhor. E você fez a coisa certa nessa tarde. Porque coisa boa é quando a gente entende. Eu preciso parar e analisar a minha situação. Realmente, 2025 eu tomei muita direção que não era para eu tomar. E quantas das vezes a gente chega no final do ano, a gente quer questionar, porque a gente ouve tanta profecia, não vai chegar ao final do ano sem que Deus faça. E muita gente virou o ano e Deus não fez. É porque Deus não quer fazer? Não. É porque o Senhor está te dando uma chance para você voltar, retroceder e começar o ano do jeito certo. Porque o que Ele falou, Ele é fiel para cumprir, para fazer. Agora nós precisamos estar no lugar certo. Nós precisamos estar na posição para o que nós recebemos, daquilo que o Senhor tem para fazer na minha e na tua vida. Quando eles vão atrás do profeta, diz o texto que João, ele chega na frente. Ele chega na frente e quando Eliseu olha para ele, Eliseu fala assim, olha, o que tenho eu contigo? Pode voltar. Volta para lá e vai consultar os deuses do seu pai. O que tenho eu contigo? Mas aí Eliseu avista Josafá.
O crente fiel, que apesar de ter tomado direção sem consultar o Senhor, ele tinha depósito no céu. Deus está falando com alguém aqui nessa tarde. Talvez você até tomou uma direção contrária, mas por conta das tuas orações atrás, do teu depósito que você fez com o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para dizer que haverá milagre, haverá cura, haverá provisão de Deus para você. Você não vai perecer no deserto se você entender. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa tarde, mas eu entendi e peguei a minha parte. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que quando eles olham para Josafá, falam assim: olha, por conta de Joroão eu não faço nada, mas por conta de você, Josafá, por conta de você que tem me servido e servido ao Senhor com alegria, aleluia, eu irei buscar o Senhor por resposta. Chama aí um tangedor, e a Bíblia diz que chama lá um tangedor que tocava, e quando ele tocava, a presença de Deus descia. E eu entendo que quem quer milagre primeiro tem que adorar, tem que entrar na adoração. Por quê? Porque o Senhor ele responde, mas primeiro ele quer ver a tua adoração no deserto. O tangedor começa a tocar no meio daquele deserto e a presença de Deus desce no arraial. Deus ele vai dar, aleluia, ali vai entregar a direção para aquele povo, vai entregar a profecia que nós lemos aqui. Assim diz o Senhor: fazei neste vale covas. Aí que tem que estar espiritual, porque se eu não tiver espiritual, eu não vou entender a direção do Senhor. Deus está nos chamando, irmãos, para uma intimidade com Ele nesse 2026. Aleluia, ano de intimidade com o Senhor. Porque quem tem intimidade não fica embaraçado. Quem tem intimidade, ele entende quando o vento vem contrário. Aleluia, a irmã estava contando aqui o testemunho. Aleluia, porque ela acordou 2 horas da madrugada, né? E ela poderia ter pensado assim: olha, eu perdi o sono, eu vou tomar um remédio para dormir, vou tomar um chá, eu estou com insônia, né? A minha menopausa que está atacando, é alguma coisa assim, eu vou, né, botar um filme para assistir, vou colocar uma série. Mas ela, na espiritualidade dela, ela entendeu que era Deus convidando ela para orar, porque havia um livramento para dar. E só entende as coisas espiritual quem é espiritual. Escute bem o que Deus está falando aqui para essa igreja. É ano de intimidade, é ano de busca de intimidade, porque o Senhor, Ele quer se revelar a nós de uma forma diferente. E se eu não tiver intimidade, eu não vou entender o que Deus está falando. Aí a direção que Ele dá, abre cova. Aí quem não está na direção pensou o quê? Alguns soldados pensaram assim: eu vou abrir cova no deserto? Certamente eu já sei, estou preparando a minha cova, vou morrer, e Deus já está mandando me antecipar para abrir a cova. Está entendendo por que ele está em espírito? Porque se não tiver em espírito, fica igual esses soldados, achando que vai abrir cova para morrer. Aí sabe o que aconteceu? Alguns historiadores dizem que alguns deles se mataram. Eu vou adiantar logo o processo, vou me matar. Porque se Deus mandou abrir cova, certamente é para nós morrer. Mas quem estava na espiritualidade, quem estava em espírito no deserto, como que é bom a gente buscar o Senhor em todo o tempo. Porque quem busca Ele encontra, quem bate a porta abre. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, Ele quer se revelar a nós de uma forma diferente. Abre cova. Mas missionário no meio do deserto, sem água. Todo mundo com fome, abrir cova nesse calor. Abrir cova.
Cova da oração. Vai orar mais. Cova do jejum. Está jejuando 12 horas, jejua 24. Está orando 40 minutos, ora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas não cesse de buscar ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer se revelar sobre este lugar. Abre cova. Quem entendeu, foi lá e abriu, obedeceu. Porque tem crente que é assim, irmãos. Ele não é obediente à voz do Senhor. Ainda fica questionando. Como é que está mandando eu orar mais? Eu já estou orando, né, assim? Eu já estou consagrando a minha vida. Porque essa irmã vem de lá de Barueri para dizer para mim que eu tenho que orar mais, que eu tenho que jejuar mais. Irmão, não questione o que Deus está falando contigo. Apenas obedeça. O segredo é obedecer à voz de Deus. E quem está falando aqui certamente não sou eu, porque eu nada tenho. Mas é Ele que está aqui nessa tarde falando para mim, para você. Volte ali atrás, toma a direção certa. Comece o seu 2026 orando, buscando direção, buscando o Senhor, o caminho correto que tu tem que tomar. Tem gente que se frustra, irmãos. Eu vou dizer o que Deus está falando no meu coração. Muita gente chegou em 2025 cheia de dívida no final. Até isso Deus dá direção, irmão. Até isso nós temos que orar para saber se é para a gente comprar ou se é para a gente não comprar. Não deixa para aprender as coisas quando você estiver no ápice do deserto. Não deixa para você entender que tudo que nós devemos fazer, nós devemos consultar Ele primeiro. Para que depois, quando der ruim, a gente não venha com a cara mais deslavada e dizer assim: mas o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor está ouvindo a oração da irmã, mas não está ouvindo a minha mais. Será que a minha oração está subindo para o teto? Mas Deus já falou aqui que Ele está ouvindo todas as orações, por mais que nós achamos que não, mas Ele está escutando. Só que quem é obediente, quem entende o processo, já toma posição e é obediente, recebe o milagre da parte de Deus. Porque a Bíblia diz que quem obedeceu, abriu as covas, foram o quê? Dormir tranquilo. Porque, irmãos, quem é servo obediente, ele dorme sem remédio para dormir. Ele não precisa de chazinho, ele não precisa de remédio controlado. Quem é obediente ao Senhor, quando ele deita, ele dorme o sono do justo. O texto diz que eles vão abrir, olha, eles abriram covas e descansaram no Senhor. O nosso dever é tão somente cavar, irmãos, as covas de oração, de jejum. Quem vai fazer o milagre é Ele. Você vai orar, vai buscar, entregar para Ele a tua preocupação e você vai dormir o quê? Tranquilo. Vai dormir tranquilo, por quê? Porque quem dorme tranquilo sabe muito bem que Deus, Ele não dorme. Ele não tosqueneja. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está lá trabalhando ao meu favor. E quando nós acordamos, certamente o milagre já está preparado para mim e para você. O texto vai dizer que quando eles acordam, eles vão acordar pela manhã. Quem dormiu tranquilo, acordou e já enxergou os poços cheios de água. E não teve chuva, hein? E não teve vento. Como Deus falou através da palavra dele se cumpriu. Agora me diz, sem chuva e sem vento, da onde que vem essa água? É Deus dizendo para mim aqui, não fique perguntando da forma que eu vou agir. Você ora, cava o seu poço e vai dormir tranquilo. Não fique preocupado na forma que vai chegar, de que porta vai vir. Eu já disse para você que eu sou Deus da provisão, mas não interessa você saber da forma que eu vou fazer. Aleluia! O seu dever é de fé. E fé é o quê? É dormir sabendo que Deus está trabalhando e que amanhã, quando eu acordar,
né? Pode dormir tranquilo. Quando você acordar, vai ter surpresa. Nesse deserto, Deus já preparou para ti uma mesa. Vai ser assim. Porque o texto diz que quando eles acordaram, já tinha uma mesa preparada no deserto. E mesa, só quem prepara em deserto é o Senhor. A Bíblia diz que eles olham, estavam lá os poços cheios de água. Só que quando o rei do adversário, o rei dos Moabitas, Messa, ele vai olhar de onde eles estavam, do acampamento deles, eles não vão avistar uma água qualquer, porque o Senhor é tão estrategista, ele é tão perfeito, que o Senhor ele fez o quê? Ele fez o sol nascer, os raios do sol bater na água, e a impressão que os moabitas tiveram é que não era água, que era sangue. Olha como é que Deus é terrível. Quem estava em espírito entendia que era água, que era provisão. Mas quem não entende das coisas, achou que é sangue. Eu nem vou precisar ir lá pelejar. Eles mesmos já se mataram. Eles prepararam o exército e falaram, vamos invadir. Já estão tudo entregue nas nossas mãos, já estão tudo mortos. O nosso dever vai ser só saquear o acampamento, o arraial, vamos levar tudo que é deles. Só que diz o texto que quando eles chegam lá, o que eles não sabiam é o que Deus, o nosso Deus, tinha entregado uma profecia. E quando Deus fala, aleluia, todos têm que obedecer. Ele falou assim diz o Senhor, não haverei vento e nem terei água, mas todavia estiver se tirar de tanta água que beberei vós e do vosso gado. Aconteceu? Aconteceu. E ainda isto é pouco. Olha o que Deus está falando aqui nessa tarde. O que você está pedindo para Ele ainda é pouco. Porque além de Ele entrar com provisão na sua causa, Ele vai entregar os inimigos nas tuas mãos. Tu não vai precisar guerrear, tu não precisa tirar pergunta. Tu não precisa se justificar com ninguém. Quem te justifica é o Senhor, é justo. Tu não precisa tirar perguntar porque eu vou ligar para saber por que falaram isso. Não precisa se preocupar com isso não, irmão. Não precisa se preocupar, porque o mesmo Deus que vai dar a provisão, Ele está falando para alguém aqui nessa tarde, o mesmo Deus que vai entrar com providência e provisão, vai ser o mesmo que vai guerrear e vai te justificar. Quando o exército dos moabitas chega lá, achando que estava tudo ganho, eles se depararam com 3 exércitos fortificados pelo Senhor. Porque quem está debaixo de uma palavra de Deus, irmão, não tem nada que abale ele. Quem recebe uma palavra do Senhor, quem toma posse, pode vir o vento que for, pode se levantar inimigo de tudo quanto é canto, mas a gente que está ali, que recebeu a palavra, sabe que nós temos um que é maior do que todos os problemas, e quando ele se levanta pela minha e pela tua causa, a causa ele ganha. Sabe o que aconteceu? Entre eles se mataram. Quando eles viram, quando o rei dos Moabitas viu que o negócio estava feio, tinha muitos mortos. Mas assim, detalhe, Jorão, Josafá, o rei de Edom, não precisaram morrer, não precisaram matar, não precisaram levantar a espada. O próprio Deus se encarregou de matar aqueles inimigos, entregou os moabitas nas mãos do povo de Deus. Deus está falando aqui nessa tarde. Quem tem ouvidos, ouça a voz de Deus. 2016 é ano de você, aleluia, entrar no direcionamento de Deus, não fazer nada sem que antes o Senhor não te mande ir para lá e para cá, porque quem entra pelo caminho que Deus está indicando, que Deus está dirigindo, aleluia, não tem como perder batalha, não tem como perder peleja. E outra, o teu adversário vai estar entregue nas tuas mãos. Glória a Deus. Satanás não vai ter poder sobre a tua casa.
Satanás não vai ter poder sobre a tua família. Satanás não vai ter poder sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. Satanás já bateu em retirada, porque o Senhor, aleluia, Ele entrou na frente dessa peleja. E Ele diz para mim e para você que nessa peleja tu não tens que pelejar, não somente ficar parado, e tu verás o livramento de Deus na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, na tua saúde, se você tão somente der ouvido, irmãos. Glória a Deus. O Senhor falou comigo, tão somente. Porque tem muita gente preocupada. Como é que vai ser esse 2026? Eu trabalho com bolo, essas coisas, né? E esse ano foi muito fraco. Quem trabalha com negócio com qualquer coisa, seja Natal, até com as lojas. Esse ano de 2025, esse dezembro, foi muito fraco as vendas para todo mundo. Porque o povo está preocupado com o que irá acontecer. E Deus falou comigo que quando nós somos obedientes, quando tudo nós consultamos ao Senhor para tomar toda e qualquer direção, pode o mundo todo se preocupar, pode o mundo entrar em crise, mas aquele que está na direção de Deus vai viver o sobrenatural dele em 2026. Sabe o que é isso? Ninguém vai entender o que está acontecendo com Josafá, o que houve, como é que Deus fez esse tamanho milagre, o que Deus fez, como é que Deus fez. Quando nós nos colocamos na posição, quando nós entendemos que nós temos que ser guiados, e quando nós aceitamos o Senhor, nós não mandamos mais em nós. Quem manda em nós é Ele. Se eu vou para a direita, Senhor, tu és comigo. Se tu não for, eu não vou sair do lugar. É para mim para a esquerda, Senhor, é para eu ir para esse lugar. Ah, não vai não? Então não vou, Senhor. Porque o Senhor fala em mim. O Senhor fala através de louvor, uma criança. Deus usa quem Ele quer para nos dar a direção. Quando nós entendemos que nós temos que parar e ouvir a direção do Senhor. Você coloca de pé nessa tarde em nome de Jesus. O texto diz que Messa ficou tão horrorizado. E quando ele viu que não tinha mais chance, ele pegou o próprio filho. Ele pegou o próprio filho dele e jogou no exército de Deus, para que ele fosse morto. O Senhor falou que Ele está confundindo nessa tarde o inimigo de nossas almas. O inimigo vai ficar tão embaraçado, vai ficar tão confundido com o que o Senhor está fazendo aqui nessa tarde, na tua vida, na tua casa, que ele vai jogar o próprio filho para ser morto. Que isso é confusão de mente. O Senhor nessa tarde está confundindo o adversário. Quando ele achar que você está indo para lá, ele vai se confundir, porque você está indo por cá, está indo debaixo da direção do Senhor. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida nessa tarde, mas quero que você nessa tarde reconheça que você precisa ouvir a direção do Senhor. Cadê o irmão que vai louvar? Prepara o louvor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você vai falar para o Senhor: eu reconheço que por mais que eu servi o Senhor em 2025, eu preguei, eu louvei, mas teve muitas coisas que eu fiz que eu realmente não consultei o Senhor se era para eu fazer. E quando eu me vi no meio do ápice do deserto, Senhor, eu estou aqui reconhecendo que eu errei, eu estou reconhecendo que eu peguei direções que não era para eu ir. Eu reconheço que eu fui para lugares que não era para eu pisar. Eu entendi, Senhor, nessa tarde. Mas nessa tarde nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo com o nosso coração aberto que nós, Senhor, nessa tarde paramos aqui aonde nós estamos para dizer para o Senhor que a partir de hoje não nos deixe, Pai, dar um passo sem que o Senhor seja conosco. Nos direciona, Senhor, para tudo em nossas vidas. Direciona a nossa casa, direciona nossos filhos, a nossa família, direciona nossos esposos, direciona as esposas nessa tarde,
nessa tarde, nós vamos sair daqui entendendo que o Senhor, Pai, é conosco, que nessa tarde o Senhor possa abrir porta dentro de porta, o Senhor possa, meu Deus, curar essa irmã, tocar na saúde dessa irmã, restaurar a saúde dela, que o Senhor possa entrar dentro deste lar, dessa família, deste casamento, que o Senhor possa restaurar essa família, restaurar essa casa, Pai, restaura as finanças. Eu sei, Pai, que nós erramos, nós pecamos a todo momento, nós não somos dignos, Senhor, de estar aqui. Nós reconhecemos nessa tarde, te pedimos por misericórdia, Senhor, esteja à nossa frente, nos direciona segundo a tua vontade, o teu querer, porque se a tua vontade, o teu querer não for conosco, Senhor, de nada adianta. Nós reconhecemos nessa tarde. Assim eu te entrego, Senhor, esta igreja. Eu entrego, Senhor, a minha vida. Eu entrego, Senhor, este povo nas tuas mãos. E peço ao Senhor, seja conosco. Em nome de Jesus. A irmã vai louvar o Senhor nessa tarde. E você continue glorificando o Senhor. Continue orando, cavando o seu poço. Porque certamente haverá água da parte do Senhor para a tua vida. Amém?